Apocalipse capítulo 3, versículos 14 ao 22. Aí está na tela, você pode acompanhar, pode acompanhar no seu celular, no seu iPad, na sua Bíblia, no seu pergaminho, como você quiser. O formato pode ser diverso, mas o conteúdo tem que ser o mesmo, amém? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos dizem amém? Pega o teu celular assim, coloca no silencioso e você pode sentar. Deus não vai falar com você por e-mail agora, nem pelas redes sociais. Ele não vai te passar mensagem. Se você não consegue ficar 30 minutos dentro de um culto sem checar as suas redes sociais, o seu e-mail, você precisa de terapia. Você precisa de ver um especialista urgente, porque você está controlado pela internet. Ok? O apóstolo João, escrevendo 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, começando por Éfeso, ele termina com a carta número 7 à igreja de Laodiceia. E existem algumas interpretações acerca destas cartas. A que eu creio é que as cartas, mesmo relatando condições de cada igreja, elas são proféticas, pois descrevem os tipos de igreja em cada época, ao mesmo tempo apontam um período histórico da igreja ao longo dos 2000 anos. Portanto, se esta interpretação é verdadeira, a igreja primitiva seria descrita pela carta, a primeira carta à igreja de Éfeso, e a igreja contemporânea seria descrita na carta à igreja de Laodiceia. Então vamos lá. Alguns fatos sobre Laodiceia. É importante você prestar atenção nisso, porque se você não entender, não ouvir isso, você não vai compreender a mensagem de Cristo para esta igreja. Primeiro fato importante acerca de Laodiceia. O nome original desta cidade era Dióspolis, que significa cidade de Zeus. Zeus era uma divindade grega do paganismo, e a cidade, devido à sua localização e à sua importância comercial, era chamada de cidade de Zeus. Quando Antíoco Epifânio vinha conquistando as outras cidades e destruindo as outras cidades, quando ele chegou em Dióspolis, devido à sua localização, devido às águas termais que ali existem,
ele resolveu não destruir, porque a esposa dele pediu para que não destruísse. E a esposa dele pediu para que renomeasse a cidade. O nome da esposa dele era Laodice. E este cara amava a mulher dele, porque ele mudou o nome de uma cidade pagã, de cidade de Zeus, para Laodiceia, em homenagem à sua mulher. Mas como é que ele conseguiu mudar o nome da cidade? Através de propinas e compra de líderes políticos, realizando favores, trazendo mármores romanas para a cidade, investindo fortemente naquela cidade. E ele seduziu os moradores da cidade a aceitarem a mudança do nome. Daí passou a se chamar Laodiceia. Segundo fator acerca de Laodiceia, ela tinha uma das maiores escolas de medicina da época, com especialização em oftalmologia. Uma das maiores escolas de medicina da época estava nesta cidade, com a especialização em oftalmologia. Terceiro, em Laodiceia havia uma indústria têxtil que produzia uma lã negra raríssima. Portanto, o mundo olhava para Laodiceia como o mundo da época de então. Laodiceia era a Milão, era Paris, era Nova York da moda da época. Laodiceia estabelecia o padrão de moda do mundo da época. Quarto, o nome Laodiceia é composto de duas palavras que são laos, povo, e de que justiça ou julgar. Ou seja, o povo que julga, justiça do povo, social justice, justiça social. Quinto, as águas de Laodiceia eram mornas. E existem algumas versões, algumas narrativas que não podem ser embasadas pelas pesquisas arqueológicas. Primeiro, eles diziam que a água era trazida de outra cidade, Hierápolis, uma cidade próxima, através de aquadutos. E por causa do sol, a água chegava lá morna. Eram aquadutos expostos ao sol. E a água, quando chegava, estava morna. Não existem comprovações arqueológicas desta narrativa. Segundo, havia não somente um aquaduto, mas haviam dois, que um trazia água fria e outro trazia água quente. Quando chegavam ali, eles misturavam as águas e ficavam mornas. Também não há. A narrativa mais provável é que a cidade de Laodiceia, ela tem águas termais até hoje, águas que são mornas, águas insalubres, não servem para beber. Portanto, a população tinha frequentes problemas estomacais, ânsia de vômito, gastrite e outras doenças que eram causadas pela água morna, cheia de minerais tóxicos. Sexto fator, a cidade de Laodiceia, pelo fato de ser uma cidade importante da época, por sua localização, conectando dois continentes, ela tinha um sistema bancário de depósito de ouro. Muitos ricos de diversas partes, com medo de perderem a sua riqueza, iam para Laodiceia e depositavam grandes quantias de ouro. E o imperador garantia os depósitos com proteção de ladrões. Então a cidade ficou abastecida de ouro, riquezas, mármores europeias, prédios magníficos, uma estrutura magnífica. Estes eram alguns dos fatores desta cidade. Uma cidade rica, uma cidade abastada, uma cidade onde as pessoas queriam ir para lá, queriam viver lá, porque a riqueza
era vista por todos os lados. A ostentação acontecia de todas as maneiras. E naquele lugar havia uma igreja estabelecida. E Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele faz menção dos laodicenses. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: olha, eu quero que você leia a carta aos Colossenses que eu dei para vocês, e eu quero que vocês leiam a carta que eu mandei para os laodicenses. Esta carta não faz parte do cânon sagrado, mas ela havia recebido mensagens do apóstolo Paulo também. Agora vamos ver o que Jesus disse acerca desta igreja rica e imponente. Versículos 15 em diante. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Vocês estão vendo que Jesus está trazendo uma mensagem contextualizada na realidade dos laodicenses. Eles entenderam muito bem o que Jesus estava comunicando através do apóstolo João. Jesus aqui repreende severamente a mornidão espiritual dos crentes de Laodiceia. E agora eu vou dar os sintomas de mornidão espiritual, e eu espero que nenhum de vocês tenha esses sintomas. Quando você vai ao médico, o médico faz um exame do seu corpo visual, ele pede os exames de sangue para poder fazer a leitura de como o seu corpo está até aquele momento. E baseado no exame de sangue, o médico consegue saber se você está tomando água suficiente, se você está comendo doce demais, se você está com vitaminas suficientes. Baseado no exame que o médico faz, ele consegue dar o diagnóstico da tua saúde física. E nesse momento eu vou trazer um diagnóstico espiritual. E agora na hora de você apontar o dedo para alguém que você conhece, porque as pessoas com quem Deus queria falar estão aqui, estão participando, estão presentes. Primeiro sintoma de mornidão espiritual: mente materialista. O que é uma mente materialista? É uma mente que só pensa em Deus na hora do culto. Ela só pensa nas coisas de Deus na hora de abrir a Bíblia para a pregação. Ela só pensa nas coisas espirituais quando está dentro da igreja. O que é uma mente materialista? É uma mente que vive em busca do dinheiro. Uma pessoa que tem uma mente materialista, ela topa tudo por dinheiro. Ela faz qualquer coisa pelo dinheiro. Ela vende os seus valores, a sua integridade por dinheiro. Ela troca a sua família por dinheiro. Ela troca o servir a Deus por dinheiro. Ela vive em função do dinheiro. A mente materialista, ela vive como se não fosse prestar contas a Deus. É uma pessoa indiferente espiritualmente. É uma pessoa que não tem tempo para Deus. É uma pessoa que não faz nada no reino de Deus. Vive para si mesmo. Vive para satisfazer as suas vontades, os seus desejos. É por isso que quando vez por outra apareces, os pregadores do evangelho da prosperidade, esses são os que mais gostam desse tipo de mensagem. Porque esse tipo de mensagem vem massagear o seu ego, os seus desejos, as suas vontades. Primeiro sintoma de uma pessoa com mornidão espiritual: esta pessoa é materialista. Segundo, mundanismo. Em Laodiceia se produzia uma lã raríssima, que era chamada de lã negra. Laodiceia ditava a moda do mundo, o que o mundo dizia ser certo, os padrões que o mundo estabelecia. Era o padrão da igreja de Laodiceia.
eles estavam aceitando o discurso do mundo dentro da igreja. A igreja tinha transformado os seus púlpitos em palanques políticos. Tinham transformado os seus corpos ministeriais em partidos políticos, se aliando a políticos, pensando que quando Deus precisa fazer algo, enviar um despertamento, é como se Deus dependesse de apoio político. Se você olhar na história dos avivamentos da igreja, os avivamentos nasceram em tempos de maior podridão da história. Deus não precisa de presidente de direita, Deus não precisa de congresso de direita, Deus não precisa de deputado de direita para trazer avivamento ao seu povo. O avivamento vem quando o seu povo se dobra, se quebranta e se arrepende diante dele. Laodiceia aceitou o mundanismo. É a igreja inclusiva, a igreja que aceita as pessoas continuarem do jeito que vieram. A igreja verdadeira aceita todas as pessoas como elas estão, mas a igreja verdadeira prega a mensagem do evangelho que confronta o estilo de vida. Terceiro sintoma, primeiro sintoma de mornidão, materialismo. Segundo, mundanismo. Terceiro sintoma de mornidão espiritual, cegueira espiritual. Tudo que a pessoa enxerga são as suas necessidades. A pessoa vive olhando para o seu próprio umbigo, vive em função de satisfazer as suas vontades, os seus caprichos. A pessoa vive de aparência, a família está mal, o casamento está mal, as finanças estão mal, mas a pessoa parece rica, a pessoa aparenta riqueza. E nós estamos vivendo num mundo de redes sociais, onde as pessoas estão aí nas redes sociais demonstrando, ostentando, na maioria das vezes, o que não tem. Mais da metade da população dos Estados Unidos não paga 1 centavo de imposto. Ou seja, vivem cheque por cheque, semanal. Mas muitas das vezes, nós vamos para as redes sociais e vemos as pessoas fazendo coisas, ostentando, você pensa, não é possível que essa pessoa ganhe só isso. A pessoa vive uma vida além das suas possibilidades. É uma geração viciada em tecnologia. Você tem que ter o telefone, o iPhone 18. Mas pastor, mas não saiu o 16 não? Não, mas quer o 18. Por quê? Porque se ela tirar foto, ou ele tirar foto com o 18, com o 16, as pessoas vão ver no Brasil que custa 15, 20 mil reais um celular desse, e a pessoa vai ver que eu estou bem, porque no Brasil para ter um iPhone, ou tem que ser roubado, ou tem que ter dinheiro. É uma geração que vive de aparências. E eu vou dizer algo para você que é um pensamento, você pode pensar nisso. É característico do fraco mostrar toda a força que tem. É característico do fraco mostrar toda a força que tem. Quem mostra muito não tem. É característico do sábio esconder, guardar, disfarçar. Primeiro sintoma de mornidão, materialismo. Segundo, mundanismo. Terceiro, cegueira espiritual. Quarto, desobediência. Olha aqui, Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Olha só que ironia. Lá no Éden, quando o primeiro casal pecou, Deus expulsou ele, tirou ele do Éden. A igreja primitiva fez o contrário. Ela tirou Deus e ficou dentro, com a liturgia, com a religiosidade. Ela expulsou Deus. Jesus estava do lado de fora batendo: ei, eis que eu estou do lado de fora, estou batendo a porta para poder entrar. Sintoma de mornidão, desobediência. A pessoa faz o que quer. Ninguém manda em mim, eu sou dono do seu nariz. Sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero. Eu não presto obediência a ninguém. Eu não submeto a ninguém. Isso é sintoma de mornidão espiritual. E a mornidão espiritual é um sintoma de rejeição de Deus. Jesus disse: olha, se você é morno, você está me causando ânsia de vômito. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca.
Deus nunca quis que o crente fosse morno, compactuasse com o mundo, não aceitasse as verdades bíblicas como absolutas, mas cada um estabelece a sua verdade. Não, eu faço porque eu acho que é certo. Mas a palavra de Deus diz contra. Não, mas a sociedade aprova. Não, mas a Corte Suprema aprovou. Meu irmão, se a Corte Suprema, um político, o presidente, o governador aprovar, se for contrário à palavra, nós não precisamos obedecer. Porque a nossa submissão, em primeiro lugar, está a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de vida. Olha os conselhos de Jesus. Primeiro, ele diz: eu aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, porque há jeito para o morno. Se você apresentou um desses sintomas que eu falei, você está morno espiritualmente. Um dos 4 que eu demonstrei já é o suficiente para a mornidão espiritual. Olha o conselho de Jesus: eu quero que você compre de mim, eu quero que você negocie comigo, eu quero que você pague o preço de uma vida de santidade, eu quero que você negocie comigo, e eu vou te dar ouro puro, refinado no fogo. Ouro fala de divindade. A arca da aliança era coberta de ouro completamente, para que não se visse os defeitos, as falhas da madeira de acácia. Quando um crente tem uma vida com Deus, se relaciona com Deus, a vida dele aos poucos vai sendo coberta com a divindade, com o ouro de Deus. Ele não é perfeito, porque sempre vai estar a madeira ali embaixo, mas ele sabe que tudo que ele faz, tudo que ele vive é para glorificar ao Senhor. Segundo conselho: compre vestiduras brancas para cobrir a tua nudez. A moda do mundo, eles mostram, quem tem deve mostrar. Quem tem é para demonstrar e para aparecer. Aí você vai por aí pelas redes sociais, aí você tem que ficar vendo alguns irmãos da igreja e pular. Por quê? Não tem lã suficiente. Passa porque não tem lã. Jesus está dizendo: ei, não é assim que um crente se coloca diante da sociedade. Não é assim que uma pessoa que quer viver em compromisso com Deus se porta. Vocês estão difundindo uma lã que propaga a carnalidade de vocês. Ei, mas eu recomendo vocês comprar vestidura branca. Branca fala de santidade, fala de pureza. Fala assim: esse pastor é doido. Terceiro lugar, ele diz: eu quero que você unja os teus olhos com colírio para ver. Eles tinham uma faculdade de oftalmologia ali. Eles tinham os melhores colírios da época. Eles tinham os melhores remédios da época. Mas Jesus não está falando aqui do remédio que eles tinham, e nem estava falando contra a medicina. Estava falando o seguinte: que vocês estão tratando dos olhos físicos, mas não estão cuidando da visão espiritual. Vocês só olham para os seus interesses, para as suas vontades, para os seus prazeres. Eu quero que vocês unjam os vossos olhos com o colírio do céu, para você ver a necessidade dos perdidos, para você fazer alguma coisa pelas pessoas que estão perdidas. Porque quando nós ungimos os nossos olhos com colírio, nós passamos a ter a visão de Deus, como que Deus vê este mundo. As pessoas religiosas veem as pessoas e dizem: julgam as pessoas pela aparência, dizendo: esse não presta, esse é pecador, por causa disso, por causa daquilo outro. Mas ele perde a capacidade de ver como Deus, ver como Jesus, e ver as pessoas como pecadoras, como ovelhas sem pastor, que precisam da misericórdia de Deus. A igreja de Laodiceia descreve a igreja do arrebatamento, não como um todo,
mas são sintomas da igreja que nós estamos vivendo. Eu pergunto, não é isto que nós estamos vendo diante dos nossos olhos? E o desafio de Deus para nós é: nós vamos viver segundo o padrão do mundo? Ou nós vamos viver segundo o padrão divino? Nós vamos agradar o mundo ou nós vamos agradar a Deus? Faz-me lembrar uma ilustração. Alguém ilustrou dizendo: de um lado tinha os anjos de Deus, tinha um muro, e do outro lado estavam os demônios. E tinha um crente em cima do muro. Aí alguém chegou e viu aquela situação, perguntou os demônios: ele está em cima do muro. Por que vocês não estão gritando para ele pular para o seu lado? Aí os demônios disseram: não, se ele ficar em cima do muro, ele está do nosso. Em cima do muro, ele está do meu lado. No meio dessa geração, é preciso você ter um cristianismo, um compromisso com Deus, e tomar uma posição, e dizer: eu vou servir a Deus, mesmo na fraqueza, mesmo com falhas, eu vou buscar a Deus da minha melhor forma. Eu vou procurar servir a Deus. Eu vou tirar as escamas dos meus olhos. Eu vou passar a olhar para as pessoas com compaixão. Eu vou passar a fazer obras de ouro, obras divinas, aquilo que glorifica a Deus. Eu vou permitir que Deus me use como instrumento de propagação do seu evangelho. Eu vou usar as minhas redes sociais para difundir a mensagem do evangelho. Você com certeza vai perder seguidor, você vai diminuir o número de likes, mas você vai ter aqueles que querem ouvir algo de Deus. E é uma escolha que eu e você temos que fazer. Eu pergunto: como é que está a sua vida espiritual? Está morna? Se ela está morna, é tempo de você voltar. É tempo de você voltar ao primeiro amor. É tempo de você reconciliar-se com Deus. É tempo de você renovar a sua aliança. Pastor, você não sabe. Meu pai era pastor, eu nasci na igreja. Fui lavado, enxugado no sangue do Cordeiro. Sou aqui, conheço tudo de igreja. Isso é sinal de mornidão. Quando você se acomoda e diz: está bem, não vou me lançar muito. Por quê? Porque se eu me lançar na obra, o diabo vai me atacar. Então eu vou fazer um acordo de paz com ele. Eu não faço nada, nem ele me ataca. Você está em cima do muro. Quem está em cima do muro está do lado do diabo. E é uma oportunidade. Você não vai ouvir esse tipo de mensagem com muita frequência. Não vai. Alguém diz: pastor, mas você está pregando essas mensagens, a igreja está crescendo. Como é que a igreja pode crescer com esse tipo de mensagem? Só as outras igrejas que tem aquela mensagem de positivismo, de coaching, de prosperidade que cresce. Pastor, você precisa mudar a mensagem. Não, as pessoas que querem levar a Deus sério não se ofendem com a verdade. Vamos estar em pé, por favor. Meio-dia em ponto. Falei que ia encerrar meio-dia. Quero que você olhe para dentro de você, porque é fácil olhar os irmãos. É fácil dizer: conheço o irmão, essa mensagem é para o irmão fulano de tal. A irmã não veio. Cara, que mulher que tem discernimento não vem num culto desse. Uma mensagem não é para quem não veio, a mensagem é para você e para mim. Então nós somos convidados pela palavra. O Senhor aqui não está simplesmente acusando para lançar as pessoas no inferno, porque essa não é a vontade de Deus. O Senhor que está apontando os erros daquela igreja para que ela pudesse despertar e voltar ao primeiro amor. Se você quer, eu vou te dar uma oportunidade hoje. Se você apresentou um desses sintomas aí, ainda há tempo de voltar, porque a trombeta ainda não tocou, o arrebatamento ainda não aconteceu. Então, enquanto a porta da graça estiver aberta, você tem a oportunidade de se voltar para Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me, Senhor. Quero
rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Com a cabeça reclinada, olhos fechados, vocês vão voltar a cantar essa música. Quero te perguntar se você reconhece, se você é humilde o suficiente, ou você vai manter o orgulho dos laodicenses e disser: eu não preciso de nada, eu não preciso disso, eu não preciso mudar, eu estou bem demais, a minha vida está boa demais. O que esse pastor está falando? O que ele pensa que ele é? Pode continuar. Mas se você reconhece: não, pastor, eu preciso mudar, eu preciso reconciliar-me com Deus. Por quê? Porque a vida que eu estou vivendo não está agradando a Deus. Eu estou dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de mim. Eu estou dentro do prédio, da instituição, mas Jesus está do lado de fora da minha vida. Eu quero te convidar a você, aí onde você está, se você quiser reconciliar-se com Deus e renovar a sua aliança, dizer: Deus, a partir de hoje eu não vou te servir mais dessa forma. Pare de olhar para homens, pare de olhar para pessoas e coloque os seus olhos em Cristo, porque enquanto você estiver olhando para pessoas, você sempre vai encontrar defeitos e falhas. Pare de justificar o seu estilo de vida pela forma errada com que alguns cristãos vivem, porque você responderá por você mesmo diante de Deus. Se tem alguém que quer aceitar a Jesus, ou quer reconciliar-se com Deus, aí onde você está, levante a sua mão assim. Isso. Temos algumas mãos. Temos mais mãos? Lá atrás temos mãos. Temos mãos. Levante a sua mão, você que quer. Você diz: pastor, eu não quero ser morno, eu quero ser quente, eu quero agradar ao Senhor, eu quero servir ao Senhor de todo o coração. Se você quer, aí onde você está, levante a sua mão. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar por você. Se há, além dessas pessoas que levantaram as mãos, temos mais alguém? Temos? Se não temos, nós vamos orar. E eu peço que toda a igreja nessa hora levante as suas mãos. Pai, nós entregamos estas vidas que levantaram as mãos para Ti. Eles não disseram sim para a instituição, eles não disseram sim para mim, eles disseram sim para o Senhor. Eles não se envergonharam publicamente de reconhecer o Senhor como Salvador e Senhor de suas vidas. Por isso eu te peço nessa hora, vem sobre essas pessoas, perdoa os pecados, renova a alegria da salvação, fortalece essas pessoas para que possam permanecer firmes até o dia do arrebatamento. Restaura estas vidas que levantaram as mãos, reconhecendo a necessidade de se aproximar de Ti. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Dê um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe.